Lucas 4:16, já está aqui. O texto diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como era de costume. E se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu, e o encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o Jesus que foi ungido. Aleluia. Talvez você não sabia, mas está sabendo agora. Nós precisamos crer, nós precisamos caminhar com um Jesus Cristo que está vivo, mas que também foi ungido. Esta é a diferença de você glorificar a Deus tanto como glorificamos hoje, e vamos continuar glorificando por tudo que Jesus fez ao longo desses 9 anos, 10 anos aqui. Por que é que recebemos tantos milagres, Crícia? Por que é que recebemos tantas coisas? Por que é que recebemos tanta transformação? Só recebemos transformação, só recebemos mudança de vida, só recebemos a alegria de volta, só recebemos a vida de volta, só recebemos a saúde de volta, porque um dia Jesus Cristo foi ungido. Essa é a diferença. Quando você não vence na sua vida, quando uma pessoa não vence na sua vida, na caminhada dela, é porque ela está crendo no Jesus que não foi separado, que não foi escolhido e que não foi ungido por Deus. A diferença nossa é que nós cremos no Jesus que foi ungido. E por isso o dia que você chegou nesse lugar, o dia que você começou a andar com Jesus, Jesus começou a fazer diferença na sua vida, e você mudou, você foi salvo. Nós só somos salvos porque um dia Jesus Cristo pôde se apresentar diante de Deus, e Deus pôde ungí-lo para que ele fosse e se tornasse o Salvador de todo o mundo, ou de todo aquele que nele crê, como diz a Escritura. E olha só, a palavra de Deus diz que Jesus foi lá, saiu da cidade dele, estava na cidade de Nazaré, chegou na cidade de Nazaré, aonde ele tinha vivido, e ele foi à sinagoga, como era o costume de todos. Eles iam todos os sábados para ler as Escrituras, e nesse dia apresentaram o livro para ele, um pedaço das Escrituras, e Jesus Cristo pega esse livro, abre esse livro, lê nesse livro essa seguinte passagem: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E a parte do livro que Jesus vai ler naquele dia, naquela tarde, é esta: o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Jesus abre as Escrituras, lê essa passagem, e Jesus fecha os livros, entrega de volta e diz: hoje se cumpre essa Escritura. Porque essa Escritura estava se referindo a quem? Estava se referindo a Ele mesmo. Estava se referindo a um homem que precisava ser ungido, alguém que precisava vencer, alguém que estava prometido, alguém que poderia fazer alguma coisa pela vida de todo aquele que nele crê. E Jesus Cristo, então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Os pobres de boas novas. Esta é a mensagem que Jesus estava falando na época, tanto naquela época quanto em todos os tempos. Toda a população, todo o povo, todo o mundo está carente, está pobre do quê? De boas novas. E é por isso que o Evangelho significa isso: boas novas, boas notícias. E a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, que o Cristo foi ungido, para quê? Para trazer sempre uma boa notícia para você. Toda palavra que você precisa para mudar a tua vida, ela precisa vir de Cristo. Porque se você recebe uma palavra que não veio de Jesus Cristo, ela não é uma palavra ungida.
Mas quando você recebe essa palavra de Deus, quando você recebe uma palavra para mudar a sua vida, para mudar a sua história, e essa palavra muda a sua história, muda o quadro da sua família, muda a saúde, não é verdade? Um dia Deus não visitou esse menino, desesperado, morto no hospital, não é verdade? Por que é que Deus fez isso? Porque naquele dia foi dada uma palavra ungida sobre a vida dele, e hoje está vivendo conosco. A palavra que você precisa para mudar a sua vida, ela precisa vir de Cristo, Pati. Toda palavra que não vem de Jesus não transforma a vida de ninguém, porque ela não é ungida, ela não tem garantia, ela não tem validade. A irmã acabou de testemunhar aqui um testemunho, uma boa notícia a respeito da saúde dela. Aonde estava com a saúde complicada, quem que ela procurou? Um homem que ela considerou ungido. Foi até esse homem ungido. Esse homem ungido orou por ela. Resolveu o problema? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque essa palavra, esse homem, essa palavra que ele deu, estava fundamentada no que Jesus Cristo fez, no que Jesus Cristo autorizou sobre a vida dela. Então a enfermidade, exatamente como disse o pastor Edmar, quando saiu daquele lugar, recebeu uma ordem, ela precisava sair da vida dela, porque é uma palavra ungida. É uma palavra ungida. Você precisa, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, de uma palavra ungida. É essa a palavra que muda a vida do homem. É essa a palavra que muda a vida de uma igreja. E a Bíblia diz assim, Jesus está se apresentando e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Eu sou esse homem. Eu sou o homem ungido para pregar aqueles que são pobres de boas novas. Mas eu estou trazendo boas notícias aos pobres de notícias. A humanidade está assim, o povo está assim, a vida deles não muda, a vida deles é a mesma, a situação deles é a mesma. Por quê? Porque a palavra que esse homem recebe, porque a palavra que essa mulher recebe, não é uma palavra que vem de Jesus Cristo para a vida dela. A diferença do Deus que nós cremos, o Jesus que nós cremos para os outros, é que Jesus Cristo foi ungido. Há poder, há unção no que Jesus Cristo fala. E vamos ver o que mais que Jesus se apresenta nesse texto dizendo. Aleluia! Nosso Cristo é ungido. Nosso Jesus está vivo. Ele foi ungido. E ele diz mais: Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Jesus está dizendo que Ele foi ungido para colocar em liberdade, para soltar a vida, a história daqueles que se tornaram cativos. Talvez essa palavra seja mais interessante para você entender. Quando o povo de Israel por um período ficou cativo, foi levado cativo, lembra? Para a Babilônia. E ficou lá por 70 anos cativos, trabalhando como escravos, trabalhando como pessoas miseráveis, servindo a outras nações, servindo a outros, se colocando em jugo. E ali eles viviam uma vida de cativa, presa naquele sistema. E assim muitas vezes a vida das pessoas também vai. Pessoas que se tornam cativas e não conseguem se libertar de situações e sistemas, de momentos financeiros, não conseguem se libertar de algumas coisas que prendem elas. Pois Jesus Cristo está dizendo hoje para você, que para que você resolva isso na sua vida, na sua história, na sua casa, lá na sua família, para que você resolva isso pessoalmente, nas suas emoções, você precisa de uma palavra de Cristo na tua vida. E a palavra de Cristo na tua vida vai tirar você desse cativeiro. Aleluia! Tem pessoas que vivem num cativeiro por anos. O povo de Israel ficou lá 70 anos. Claro que existe um propósito disso na história, no contexto histórico, que não é o nosso propósito agora explicar. Mas há pessoas que depois de Jesus Cristo, mesmo agora na graça, pastor, eles vivem cativos.
Não, esse não é o estilo de vida que Deus preparou para você. O estilo de vida que Deus preparou para você é o estilo de liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quantos homens ainda são cativos nas suas vidas, no estilo que leva as suas vidas, no estilo que leva a sua família? Por que você ainda é um cativo dessas coisas, homem? Porque você não recebeu uma palavra de Jesus Cristo para você. Mas a partir do momento que Jesus Cristo der uma palavra para você, você está livre. Porque Jesus Cristo foi ungido. A palavra que Ele dá para você tem poder, tem unção, tem graça de Deus. Ele está preparado, Ele foi aprovado para isso. E Ele te solta, Ele tira você dessa servidão. Ele tira você da mentira, Ele tira você da pobreza, Ele tira você de todos os lugares, as coisas que não tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de Cristo é para transformar a sua vida. E Ele foi capacitado para isso. Ele disse que Ele foi capacitado para isso. Ele diz, eu estive na presença dEle. Eu estive na presença do Pai. Eu estive com o Espírito Santo. Eu estive no céu. Eu vim de lá. Eu fui ungido para fazer isso. Continuamos do 18. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Os cegos verão. Olha que interessante essa palavra. Os cegos podem ver novamente. Hoje estava assistindo um vídeo do profeta T.B. Joshua. E Deus curou uma moça cega, literalmente cega. E essa menina ficou por 16 anos cega. Uma jovem. E ela voltou a ver naquele culto que ele estava pregando de uma outra nação. E isso só é possível num ambiente, num lugar, por causa de Jesus Cristo. As pessoas só podem voltar a ver, os cegos mesmo, literal, que não tem visão. Eles só podem voltar a ver num lugar, debaixo de uma palavra, aonde essa palavra está gerada por Jesus Cristo, sobre a ordem de Cristo. Porque Jesus Cristo foi ungido para trazer de volta visão aos cegos. Então é por isso que os cegos voltam a ver. Quando você prega, quando você ora com um cego, ele volta a ver, por causa do que Jesus Cristo fez pela vida dele. Jesus Cristo foi ungido para que os cegos voltem a ver. Algumas vezes nós já vimos isso acontecer, não vimos? Já viu isso acontecer, pastor Silvio? Sim. Uns viram numa escala maior, outras numas escalas menores. Agora há pouco, antes de iniciar o culto, o Rogério me perguntou sobre, não sei o que deu ali, nós estávamos estacionando, não sei porque nós entramos na questão dos carros, né? Eu falei para ele, eu usava óculos. Há uns anos atrás eu usava óculos, não conseguia fazer aula, não conseguia ler a Bíblia. Tinha 1 grau e 23 só de um lado. E eu usei óculos, fiquei usando por um tempo. Conforme a medicina disse. Mas eu vinha para o culto, e vocês oravam no clamor, vocês oravam na quarta-feira, eu passava no corredor, sempre acreditando que Deus poderia e iria me curar. Passou mais um tempo, voltei lá, ele disse, não tem mais nada, zerou, eu estou enxergando vocês sem óculos, aleluia. E isso só é possível num lugar onde a palavra de Deus é pregada, e essa palavra vem de Jesus. Porque senão cego nenhum volta a ver, olho nenhum fica curado, enfermidade nenhuma vai embora. Mas quando nós acreditamos, quando nós colocamos Jesus Cristo na nossa vida, quando nós andamos com esse Cristo que foi ungido, os doentes são curados. Eu afirmo 100% que nesse lugar aqui, o Cristo ungido é pregado, Ele está aqui. Quer ver só? Quer ver só? Você que é incrédulo, você que não acredita? Quantas pessoas aqui recebeu pelo menos um milagre? Levante a mão. Oh glória, isso aí é o resultado do Cristo que foi ungido. Todos vocês levantaram a mão praticamente que receberam um milagre. Um milagre. E nós só recebemos milagre porque desde o dia que nós nascemos nesse lugar, desde o dia que Deus deu a direção para esse ministério, para essa igreja, foi Ele mesmo que esteve e que continua à frente desse lugar, dessa igreja. É assim que vai acontecer. Nós estamos indo para um lugar geograficamente, estruturalmente maior, para que possamos melhor atender pessoas. E é isso que vai acontecer, em escala muito maior.
Amém? Daquele lugar. Por quê? Porque continuamos crendo num Cristo que foi ungido. Muito bem, estou falando dos cegos naturais, físicos. Mas quantos são os cegos que não conseguem ver nada na fé? Já aconteceu isso? Já viu isso? Pessoas que não conseguem ver nada. Às vezes a gente fica observando, como é que pode? Como é que pode a pessoa não ter capacidade, como diz mesmo o profeta Isaías no capítulo 44? Como pode? Ele diz lá, Ed, o homem tão sábio, pega um pedaço de madeira, corta ela, da metade dela faz um churrasco, em outras palavras. Lá diz, faz o fogo e prepara o seu alimento. Se fosse hoje, seria um churrasco. O profeta começa falando isso. Como pode esse homem, de um pedaço dele faz a sua comida, aquece e prepara o seu pão, da outra metade esculpe um ídolo, e depois se ajoelha diante dele e diz, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Como pode? Às vezes você fica observando coisas que parecem tão simples. Mas quando nós lemos esse texto, quando nós entendemos essa palavra que estamos falando hoje, nós entendemos perfeitamente. É simples de ver. Por que uma pessoa pega um pedaço de madeira, Pilô? Metade faz comida e metade faz um ídolo. É porque essa pessoa ainda não encontrou, ainda não conhece o Cristo que foi ungido. Então ela não conhece o Deus verdadeiro, irmã. É por isso que as pessoas continuam assim. E é por isso que nós precisamos continuar pregando a mensagem. Qual a mensagem? Do Jesus Cristo que apresenta o Deus verdadeiro para o mundo. Aleluia! É por isso que nós não podemos parar de pregar essa mensagem. Essa é a mensagem. É a mensagem que Deus deu para Jesus, que Ele começou a ensinar, que os discípulos deram continuidade. E hoje nós estamos com essa mensagem para pregar. E essa é a mensagem que precisamos pregar. Os cegos verão. Como pode pessoas cegas na fé? Como pode? Como esse homem que o Isaías apresenta. Pode porque eles não conhecem e não tiveram um encontro ainda com o Jesus Cristo ungido. O que mais Ele veio fazer? Estou voltando um pouquinho do 18 só para dar uma sequência aqui. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Só tem um jeito dos oprimidos serem libertos: se nós continuarmos pregando a mensagem do Jesus Cristo ungido. Do Jesus Cristo que foi ungido, está ungido. E o 19 ele diz assim: eu vim também para isso, para anunciar que está chegado, ou que é chegado, o tempo do favor do Senhor. O tempo do favor do Senhor. Aleluia. Eu li esse texto numa outra versão, ele diz, aqui está na que eu quero. E proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Esse ano da graça, esse tempo da graça, esse é o seu tempo. Esse é o tempo de agora. Porque nós estamos depois de Cristo. Então preste atenção. Preste atenção, guarde isso para sempre na sua vida. Hoje nós estamos no ano aceitável. Hoje você está no ano da graça. Isto é, Jesus Cristo está dizendo que da mesma forma que Ele foi ungido para fazer todas essas coisas, Ele também preparou e ungiu você. Aleluia! Aleluia! Então essa palavra está sobre você, está sobre a tua vida. Jesus Cristo foi ungido, mas você também foi ungida. Foi ungido. A maioria das pessoas não acredita mais nisso. Por isso vivem da mesma forma e com o evangelho fraquinho. Não conseguem às vezes ter resultados na sua vida. Mas nós aqui cremos num Deus que ungiu a Jesus Cristo e que ungiu você. Como que você sabe disso? A palavra de Deus diz isso. Em Coríntios a palavra de Deus diz que assim como nós morremos com Cristo, como nós somos sepultados com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. E nós também vivemos com Ele. Numa outra passagem, em Atos, a palavra de Deus também diz assim:
que você já recebeu o poder sobre a tua vida, que você já recebeu a autoridade sobre a tua vida. E você também, como discípulo, pode ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer os sinais, os mesmos sinais, e sinais maiores do que Cristo fez. Por quê? Porque Deus te colocou numa capacidade, num lugar, numa situação, na mesma situação, aonde você foi ungido, da mesma forma que Cristo foi ungido. Hoje você é um agente da salvação. Como é que eles continuarão, Fran? Recebendo Jesus, trocando o seu pedaço de madeira, o seu pedaço de gesso, o seu pedaço de ouro por um Deus verdadeiro? Se nós continuarmos pregando para eles, porque nós hoje somos ungidos. Se Cristo caminhasse, como veio aqui há 2000 e poucos anos atrás, na terra, qual era a mensagem que ele traria? Outra? Não. Que há um Deus único e verdadeiro, que venceu sobre todas as coisas, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que santifica, que muda a história. Essa seria a mensagem. E qual é a sua mensagem? Qual é a sua mensagem na sua vida? Pense comigo agora por 30 segundos. Qual é a mensagem que está sobre a tua vida? É uma mensagem ungida? Qual é a palavra que está sobre você? É uma palavra ungida? Pense comigo, pense. O que você está vivendo nos últimos dias? Pastor, como é que eu descubro? Tem gente sendo liberta perto de você? Você está sendo liberto? Você está sendo transformado? É a palavra ungida que está sobre a tua vida. Tem história de pessoas mudando? Tem cegos vendo? Tem gente mudando de vida? Quando pregamos, tem gente mudando de vida? Então é a palavra ungida que está sobre a nossa vida. É a palavra ungida que está sobre o ministério. É a palavra ungida que está sobre a igreja. É a palavra ungida. Tem jovens sendo libertos? Sim. Aliás, quem perdeu os últimos cultos dos jovens, não jovens? Perdeu. Não deve perder o primeiro que nós vamos fazer lá. Porque nos últimos cultos, nos últimos meses aí, algo diferente tem acontecido. E eu fiquei olhando, o que está acontecendo? O que tem acontecido? O Cristo ungido está no nosso meio. Jovens foram libertos. O passado nós tínhamos uma série de jovens visitando. Ontem tinha jovens visitando. E essa mensagem tem que ser pregada para esses jovens. É essa mensagem, é esse o alcance. Aliás, diga-se de passagem, esse texto, o pregador de ontem, Marquinhos, me copiou. Pregou esse texto, só que ele pregou no Isaías. Errou o livro. Aliás, não errou nada, né? Ele pregou sobre a direção de Deus e eu estou na outra direção. Você precisa descobrir a palavra que guia a tua vida. Ela é ungida? A palavra na tua casa, na tua família? Na tua família? A tua família é ungida? Ela está trabalhando para você? Deus está trabalhando para você? Então você está recebendo uma palavra do Cristo que foi ungido e que está abençoado em nome de Jesus. E agora nós vamos orar usando esse poder. Você foi ungido. Você precisa se convencer de que você foi ungido por Deus, não foi? Você foi separado. Você foi escolhido como filho. A Bíblia diz assim que Jesus Cristo é nosso irmão mais velho e o irmão de muitos, a Bíblia fala. Então Jesus é nosso irmão mais velho. Todos nós somos os demais filhos de Deus. E Deus ungiu a Jesus Cristo e ungiu você. E o que você vai fazer agora? Você vai orar, eu vou te ajudar. Você vai colocar a tua mão sobre a tua vida. Se é um problema que você tem, que dá para pôr a mão, dor, põe a mão lá. Se não dá, põe no teu coração, põe na tua cabeça. E o Jesus verdadeiro, ungido por Deus, pelo poder de Deus, vai tocar na sua vida para que você resolva esse problema. Talvez os problemas do nosso meio hoje sejam muitos. Alguns com problema financeiro ainda, outros com problemas de saúde, com dores, alguns com problemas nos seus negócios. Nós queremos dar uma palavra sobre você, homem de negócios, que você mude a tua história nos teus negócios. Então hoje você vai usar o poder de Deus e você vai falar, você vai dar uma palavra, porque você está ungido, essa palavra é ungida, para abençoar você e vai mudar a tua história. Talvez a palavra que você precise dar seja sobre o seu casamento.
seja sobre filhos. Talvez a palavra que eu não sei, não faço a mínima ideia. Algumas até eu sei. O que você precisa é dar uma palavra sobre o poder de Deus, na unção de Deus sobre a tua vida, para que essa história mude, esse ponto da história na tua vida. Tem gente que já correu atrás de tanta coisa, já correu atrás de uma igreja, foi de uma, foi para outra, voltou, fez voto, fez isso, fez oferta, lá é o homem de Deus, foi no profeta, voltou no profeta, foi na macumbeira, foi não sei aonde, e não mudou a história, porque não vai mudar, você não recebeu uma palavra ungida sobre você. Mas quando você recebe uma palavra ungida, o que foi que Jesus disse para você sobre as enfermidades, para a igreja? Que Ele já levou todas as enfermidades, as doenças, e já levou as dores. Então essa é a palavra para você que está doente. Não adianta correr para lá, para cá. Mas se você toma posse dessa palavra, coloca essa palavra, dá essa ordem no teu corpo, ou no corpo de alguém que seja, essa palavra vai funcionar. É isso que você precisa entender. É essa direção que você precisa entender, para que a história mude, para que a vida mude, e você seja transformado por Deus. Prontos? Estou dando tempo para vocês pensarem. Estou dando um tempo para você descobrir se precisa de alguma coisa. Quantas vezes precisa? Não precisa de palavra mais, né, Crícia? Todos precisamos de uma palavra. Peça uma palavra todo dia para Deus. Diga: Deus, qual é a palavra para hoje? Tua palavra diz assim, Jesus, que hoje eu vou prosperar. Levante-se e vá trabalhar com essa palavra. Eu quero ver se não vai dar certo. Peça uma palavra para esse menino rebelde. Peça uma palavra. A palavra que Jesus já te deu. Ele vai te conduzir na escritura, Ele vai te conduzir numa pregação, Ele vai te conduzir no teu pensamento, testemunho interior, não sei. Mas Ele vai te dar uma palavra. E esse menino se torna um homem de Deus. Essa menina, quando eu estou falando menino, menina, toda a história houveram homens e mulheres que oraram por determinado tempo para receberem milagres de Deus. Alguns oraram por cura dos seus filhos paralíticos. Eu me lembro de um que orou 20 anos. Ele contando a história dele num dos livros que eu li. Ele conta que ele orou 20 anos por uma criança, uma moça, se não estou enganado, que ela era paralítica. E esse homem, todos os dias eles oravam e eles profetizavam a palavra. Mas a pessoa era completamente impossível caminhar. Todas as partes do corpo, perna, coluna, torcido, não tinha como. Mas eles oravam todos os dias, ele fala lá, de tempo em tempo, profetizando uma palavra. E um dia, eles estavam clamando, chegaram lá no quarto dessa menina e oraram pela última vez, pedindo a cura dela. Por quê? Porque continuaram acreditando. Continuaram profetizando uma palavra ungida sobre a vida dela. Palavra de Deus que estava lá. Você não precisa esperar tanto tempo para isso. Não, cada situação é uma situação. Cada caso é um caso. O que importa é que você precisa de uma palavra ungida sobre você hoje.